Na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 até o versículo 18. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Queridos irmãos, a volta de Jesus, ela é uma promessa que o próprio Jesus nos fez. Capítulo 14 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista São João, Jesus disse: Não se turbe o vosso coração. Aleluia. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a volta de Jesus é uma promessa dele. Ele prometeu voltar. Ele prometeu vir buscar a sua igreja. Quando Jesus estava subindo assunto ao céu, naquela ascensão maravilhosa, então aparece os anjos trazendo uma mensagem para os varões galileus. E esses anjos disseram: varões galileus, por que estáis atônito, olhando para cima? Esse Jesus que foi recebido agora em cima no céu, da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele há de voltar. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, escrevendo a sua carta ao jovem Tito, seu filho na fé, no capítulo 2 e no versículo 13, ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então a volta de Jesus, primeiro, é uma promessa de Jesus. Segundo, é uma bem-aventurada esperança. Oh, glória a Deus! A palavra bem-aventurado, ela tem um significado bastante interessante. Essa palavra, ela vem de um vocabulário grego, makarios. Makarios era um vocabulário utilizado pelos gregos, atribuído aos deuses da mitologia grega. Os gregos acreditavam que só os deuses da mitologia podiam ser chamados de Macários. Essa explicação você encontra no rodapé da Bíblia Pentecostal. Mas, irmãos, Jesus, quando esteve aqui, ele chamou os seus discípulos de
Macários, que significa bem-aventurado. Jesus disse: Macário sois vocês, sois vós. Enquanto os gregos acreditavam que Macários era só as divindades da mitologia grega, Jesus está dizendo: vocês são os verdadeiros bem-aventurados. Oh, glória a Deus! Então o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa esperança da vinda do Senhor, da volta de Jesus, é uma bem-aventurada esperança. Macário significa mais do que feliz, satisfação completa. A nossa satisfação, a nossa felicidade é a esperança da volta gloriosa de Jesus Cristo. A minha esperança não pode estar no carro que eu almejo comprar. A minha esperança não pode estar na casa que eu pretendo ter. A minha esperança não pode estar nos dólares que eu pretendo ganhar. A minha esperança não pode estar no casamento que alguém está aspirando se casar. A minha esperança não pode estar em bens materiais. A minha esperança não pode estar em posição social, nem tampouco religiosa. A minha esperança tem que ser uma bem-aventurada esperança, que é a esperança da volta gloriosa de Jesus. Tem o hino da harpa cristã que diz assim: nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Nós não estamos aguardando o ano 2014, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Oh, glória a Deus! Quantos aqui estão aguardando a volta de Jesus? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, a volta de Jesus, ela é iminente. A volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Amém. Iminência significa pode acontecer a qualquer instante. Por ela ser iminente, ela não depende de sinais para acontecer. A volta de Jesus para arrebatar a igreja não depende de sinais. Note que o texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, o apóstolo São Paulo, ele declara que ele aguardava a volta de Jesus naqueles dias. Perceba como Paulo explica para os crentes de Tessalônica como acontecerá o harpazo. Harpazo é uma palavra grega. Harpazo significa arrebatado, tirado com força, repentinamente. A igreja aguardava o harpazo a qualquer instante. Então Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Os crentes de Tessalônica estavam entristecidos porque eles imaginavam que o arrebatamento da igreja alcançaria apenas os crentes vivos. Eles imaginavam que os seus entes queridos que já haviam passado para a eternidade não teriam o privilégio de serem arrebatados. Então Paulo vem explicando: irmãos, não fiquem ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Observe essa colocação do apóstolo Paulo: Deus os tornará a trazer com ele. Com essas palavras, Paulo estava dizendo: irmãos, os crentes que dormem no Senhor, aqueles que morreram
salvos, eles não vão para baixo, eles vão para cima, eles vão para o paraíso, e quando Jesus voltar, eles virão com Jesus. Jesus vai trazer essa comitiva até as nuvens, e depois eles virão até a terra, assumirão os seus corpos para ressuscitarem. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Então os crentes que já dormem no Senhor estão em cima, estão com Jesus, estão no paraíso de Deus, e Paulo diz: Deus os tornará a trazer os crentes que morreram com Jesus. Na volta de Jesus, os que morreram em Cristo virão com ele até as nuvens. E Paulo então continua nessa explicação, porque nós, disse Paulo, que estivermos vivos para a vinda do Senhor, de maneira nenhuma precederemos aos que dormem. Porque os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com quem? Com eles. Eles quem? Os que dormem em Cristo. Assumirão os seus corpos e ressuscitarão. E nós então, formando uma grande congregação, iremos encontrar o Senhor Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Oh, que maravilha! O arrebatamento será repentino. Não precisamos estar buscando sinais para saber, dentro da matemática, quando Jesus vai voltar. Ele disse que voltaria. Isso pode acontecer a qualquer instante. Pode acontecer hoje, como pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 1 minuto, como pode acontecer daqui a 10 minutos, ou daqui a 1 hora, antes que amanheça o dia, antes que venha o ano 2013. E se a sua esperança estava no dinheiro que você guardou dentro do colchão, você vai ficar colado no dinheiro. Se a sua esperança estava no dinheiro que você guardou debaixo do assoalho, a sua vida vai ficar colada no assoalho. Mas se a sua esperança estiver na volta de Jesus, você vai dar uma adeus a este mundo e estará para sempre com o Senhor. Oh, glória a Jesus! Que coisa maravilhosa será a volta de Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, e também 1 Coríntios capítulo 15, são os dois textos que falam de forma mais aberta sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento. O Apocalipse diz que bem-aventurado e santo são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição está dividida em 3 partes. Primeira ressurreição, parte A, Paulo diz: Cristo, a primícia. Ele ressuscitou primeiro, ele foi o primeiro molho. A primícia geralmente era um molho que o agricultor colhia, enchia a sua mão na lavoura e arrancava um molho de cevada ou de trigo, e depois movia esse molho na presença de Deus no templo, para então dar continuidade à colheita. Cristo, a primícia. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que muitos corpos de santos ressuscitaram naquele dia. O texto sagrado diz que eles foram vistos na cidade santa. Muitos testificaram que eles ressuscitaram. Mas Paulo diz: Cristo, a primícia. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, Jesus ressuscitou. E aqueles que estiverem mortos no momento do arrebatamento também ressuscitarão com corpo glorioso. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Aqui no capítulo 2 de Tito, o apóstolo São Paulo, ele faz aqui uma referência aos 3 estados
estágios da nossa vida. Versículo 11 ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. Primeiro, a graça traz a salvação. Você é salvo pela graça, não é pelas obras, não é porque você é inteligente, é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Coisa maravilhosa. Então a graça vem te salvando, mas a graça salva, mas a graça também ensina. Uma vez salvo, precisa ser ensinado. Vede prudentemente como andais, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Se você foi salvo por Jesus, você tem que andar como um salvo. Quem matava não mata mais, quem roubava não rouba mais, quem prostituía não prostitui mais, quem mentia não mente mais, quem amava o mundo não ama mais o mundo. Aleluia, glória a Deus. A vida dela é uma nova vida. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo diz que a graça veio nos ensinando a renunciar toda a impiedade. E também ela vem nos ensinando a renunciar à concupiscência mundana, para vivermos neste presente século. Olha que Paulo utiliza um termo aí, sóbrio. Sabe o que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que está no seu são juízo. É uma pessoa que não está bêbado. Ao contrário de sóbrio, é um bêbado. Como salvo, você não pode andar bêbado. Você tem que andar no seu são juízo. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que medir as consequências dos seus atos. Você tem que seguir a orientação do Espírito Santo. Como salvo, você tem um caminho para trilhar. Você precisa permanecer salvo, para que aquele dia não vos pegue de improviso. Aleluia, glória a Deus. Você pode estar descuidado, Jesus volta e você fica. Há um simbolismo em Mateus 25 sobre as 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 loucas. Ali o simbolismo fala de estarmos preparados para o momento da chegada do noivo. Mas o apóstolo Paulo aqui também fala sobre o arrebatamento. Ele diz que nós, como salvos, versículo 13, devemos aguardar a bem-aventurada esperança. Note que aqui o apóstolo Paulo faz duas colocações. Ele diz a bem-aventurada esperança, falando sobre o arrebatamento da igreja, que será iminente a qualquer momento. Você estará andando pela rua, as pessoas não vão ver o tempo que você vai desaparecer. Amém. Interessante que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e no versículo 17 ou 16, o apóstolo Paulo, ele fala, no momento, aliás, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, num momento, num abrir e fechar de olhos. Essa palavra momento, ela vem de uma palavra grega que é átomo. Você sabe o que é um átomo? A menor partícula existente. A partícula indivisível. Uma cabecinha de alfinete tem 5.000 átomos. Não tem como dividir um átomo. Então a volta de Jesus será um átomo. Não tem como você cronometrar, nem em câmara lenta, a rapidez que vai acontecer o rapto da igreja, o arrebatamento. Você vai estar olhando para mim e não vai ver a hora que eu vou desaparecer. Você vai estar olhando
olhando para o irmão e não vai ver a hora que ele vai desaparecer. Não tem como medir o tempo do desaparecimento. O crente salvo estará andando pela rua e no átomo, a menor partícula existente, ele vai simplesmente desaparecer. O que é mortal vai se revestir de imortalidade. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E nós, com o corpo glorioso, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Mas fácil. O arrebatamento não depende de sinais. Você não precisa ficar olhando para guerras, rumores de guerras, fome, peste, porque não são sinais para o arrebatamento. Porque o arrebatamento vai acontecer a qualquer instante. No arrebatamento, Jesus virá nas nuvens. Só os salvos vão ver Jesus. Só os salvos vão ouvir o soar da última trombeta. O apóstolo, ele diz, porque a trombeta soará. Aleluia. Glória a Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que morreram em Cristo, e estaremos para sempre. O arrebatamento. Aleluia. Só a igreja vai ver Jesus. Aleluia. A volta gloriosa de Jesus, aleluia, todo olho o verá. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, aguardando a bem-aventurada esperança, falando sobre o arrebatamento. Agora, como um hiato de tempo, como um espaço de tempo entre a bem-aventurada esperança, que é o arrebatamento, e o aparecimento da glória do grande Deus, são 7 anos. Jesus arrebata a igreja e a terra começará a ser governada pelo homem do pecado, pelo anticristo. Começará algo chamado dia do Senhor. O dia do Senhor não é um arrebatamento. O dia do Senhor são os 7 anos de grande tribulação. O dia de Cristo é o dia do arrebatamento, mas o dia do Senhor não. Olha que Paulo diz aqui em Tessalonicenses, no capítulo 5, na sua primeira carta, que é uma sequência. No capítulo 4, versículo 13 a 18, ele fala sobre o arrebatamento. A partir do versículo 5, ele está falando sobre a grande tribulação. Ele diz aqui, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Esse dia do Senhor está se referindo ao período em que Deus vai derramar o cálice da sua ira sobre a face da terra. Serão 7 anos. Eu quero convidar você para abrir um texto, apenas um, porque não temos tanto tempo. Em Amós capítulo 5, versículo 18 até o versículo 20, para você entender o que vai acontecer logo após o arrebatamento. Você está assustado com tanta catástrofe, você está assustado com tanto terremoto, com tanto maremoto, com tanto terrorismo, você está assustado com tanta enfermidade, com tanta peste. Preste atenção no que vai acontecer. Amós capítulo 5, versículo 18. Preste atenção aqui. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Se dia do Senhor se referisse ao arrebatamento, então Amós não teria escrito isso. O arrebatamento é a bem-aventurada esperança. O arrebatamento será de regozijo para a igreja. A igreja será
Os dias são difíceis. É tão difícil que os pais hoje, para poder ter um filho, pensam 10 vezes: meu Deus, o que vai ser do meu filho? Onde vou colocar os seus filhos? Então aqui está escrito: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós o dia do Senhor? Por que você quer o dia do Senhor? Dia de trevas será e não de luz. São o período dos 7 anos, chamado anos de grande tribulação. Versículo 19: nesses dias, chamado dia do Senhor, é como se um homem fugisse de diante do leão e encontrasse com ele o urso. Não tem para onde correr. Serão dias difíceis. Ou como se entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Vai ser dias tão terríveis, tão terríveis. É chamado na Bíblia o dia de angústia de Jacó. Não terá consolo. Os homens correrão de um mar até o outro mar. Os homens desejarão morrer e a morte fugirá deles. Não haverá lugar de conforto na terra. As catástrofes serão tão fortes, tão terríveis. 2/3 parte dos habitantes da terra vai desaparecer pelos maremotos, pelas catástrofes. A Bíblia diz que estrelas cairão do céu. Serão dias tristes. As donzelas formosas desmaiarão de sede. Aleluia. Hoje você acha que está sofrendo, é porque você não sabe o que vai acontecer durante o período da grande tribulação. Suporte mais um pouco, seja fiel, porque Jesus irá arrebatar a igreja para te livrar desse dia terrível, dia de castigo. Versículo 20 diz: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz. Não será completa escuridão sem nenhum resplendor. O sol vai escurecer, a lua vai se tornar em sangue. Os dias serão tristes, serão terríveis. Você nunca viu nada igual. Você nunca imaginou nada igual. Os filmes de terror não dá nem para chegar perto do que vai acontecer durante o período da grande tribulação. Serão dias terríveis, quando Deus vai tratar com Israel, e Deus vai tratar também com os ímpios. As 7 cartas que o Senhor Jesus mandou às 7 igrejas da Ásia Menor, as 2 últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia, representa a igreja do arrebatamento e a igreja apóstata. A igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus disse: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que é de vir sobre toda a terra. Se você guardar a palavra de Jesus, Ele vai te livrar desse flagelo, desse sofrimento e dessa angústia. Ui, aracha, mandai, comandará. Note que Jesus disse: da hora, não é na hora. A igreja será tirada antes da grande tribulação, não é na tribulação. A igreja será arrebatada antes. A noiva do Cordeiro será arrebatada antes. Toda noiva se prepara para encontrar o noivo. Aleluia. Você está se preparando para encontrar Jesus. Aleluia. Aonde está a sua esperança, meu irmão? O apóstolo Paulo, ele diz assim, escrevendo a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem
você está amando, meu irmão. Você está amando a casa que Deus te deu, que é temporária, que são bens passageiros, a ponto de desfrutar da casa e não vir aos cultos. Você está amando o carro que Deus te deu, confortável, a ponto de desfrutar do carro e deixar a casa de Deus. Você está amando o serviço que Deus te deu, a ponto de dobrar a hora e desprezar as reuniões da casa de Deus. A Bíblia diz que a coroa da justiça está reservada para aqueles que amam a volta de Jesus. Note que Paulo diz assim: acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Você não pode perder a fé. Eita glória, olha aí. Problemas não podem roubar a sua fé. Emprego não pode roubar a sua fé. Decepções não podem roubar a sua fé. Problemas familiares não podem roubar a sua fé. Guarde a sua fé. Pode perder dinheiro, mas não perca a fé. Você pode perder o emprego, mas não perca a sua fé. Traduz aí, irmão. Vai falando aí. Você precisa guardar a fé. Guarde a fé. Você pode perder o filho, mas não perca a fé. Você pode perder a filha, mas não perca a fé. Você pode perder até o esposo, mas não perca a fé. O que você ama? Ah, pastor, eu estou amando uma pessoa. Amém. E essa pessoa vai te deixar na mão. Oh, Jesus. Você deve amar a vinda de Jesus. Amar a vinda de Jesus. Desejar a volta de Jesus a qualquer momento. Eu conheci um irmão lá em Cuiabá, Mato Grosso. Às vezes a gente passava por ele, estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus para poder ir para o trabalho, e perguntava: irmão, está esperando o ônibus? Estou esperando Jesus. Aleluia. Estou aguardando a volta de Jesus. Se o ônibus passar primeiro, eu entro no ônibus e vou para o trabalho. Mas eu estou aguardando a volta de Jesus. Ame a vinda de Jesus, ame a vinda de Jesus, ame a vinda de Jesus, ame a vinda de Jesus. Mas eu quero ler só mais 2 versículos. Antes das 9h30 eu vou orar pelos irmãos e já vou encerrar em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O período da grande tribulação serão 7 anos. Este sim, os judeus olharão para os sinais. Os sinais irão preceder a volta gloriosa de Jesus. A primeira parte da sua segunda vinda, ele virá nas nuvens para buscar a sua igreja. A igreja vai ser levada. E a igreja vai entrar num recinto chamado Tribunal de Cristo. Os salvos. O que é um tribunal? Essa palavra tribunal que Paulo fala aos romanos, ela vem de uma palavra grega que é bema. Essa palavra bema significava uma plataforma que era construída no lugar aonde os vencedores das Olimpíadas gregas recebiam a condecoração. Recebia uma coroa, e essa coroa que fala é uma coroa chamada Stéphanos. É uma coroa tipo uma folha de ouro que é colocada na cabeça dos vencedores. O tribunal será armado para condecorar os vencedores. Por isso que a Bíblia diz: aquele que vencer
Aleluia. Aquele que vencer. Aleluia. Aquele que vencer. Aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aquele que vencer andarão vestido de branco comigo. Aquele que vencer assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que vencer receberá uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca era dado àquelas pessoas que antes estavam condenados pela justiça e agora recebiam a sua absolvição, recebiam uma pedrinha branca para identificar diante das autoridades. Quando as autoridades paravam, olha, você está sendo procurado, então ele tirava a pedrinha branca e mostrava. A pedrinha branca inocentava ele. Então Jesus está dizendo, se você vencer, eu na entrada já te dou uma pedrinha branca. A pedrinha branca te inocenta. A pedrinha branca te faz digno de entrar no tribunal e ser condecorado. Oh, glória a Deus! Receberá uma coroa, o Estéfanos. A igreja vai para o tribunal de Cristo. Glória a Deus. No tribunal de Cristo, cada um será chamado. Mas não será chamado pelo nome físico que você tem agora. Será chamado pelo novo nome. Aleluia. Que eu não sei qual é o seu novo nome, mas também você não sabe qual é o meu novo nome. Mas você será chamado. E aí, tudo que você fez para Deus, para a obra de Deus, as ofertas que você deu, o dízimo que você entregou, as almas que você ganhou, a limpeza do templo que você fez, o dinheiro que você deu para o benefício do reino de Deus na terra, todos eles serão naquele dia recompensados. Tudo que você fez vai ser provado pelo fogo. E se o que você fez foi como palha, como madeira ou como feno, vai ser jogado na fornalha. Madeira queima, sim ou não? Palha queima, sim ou não? Amém. Feno também queima, sim ou não? Amém. Mas se o que você fez para a obra de Deus é como pedras preciosas, aleluia, é como prata, é como ouro, vai ser passado pelo fogo e vai ser provado e vai ser aprovado. Aí você recebe o seu galardão, a sua recompensa. Aleluia. 3 anos e meio a igreja estará no tribunal de Cristo. Aqui embaixo, a igreja de Laodiceia, que é a igreja apóstata. Só para você ter uma noção como é o comportamento da igreja de Laodiceia, que é a igreja que vai ficar. Aqui dentro tem 2 igrejas. Tem a igreja de Filadélfia, a igreja que vai subir. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar aqueles que habitam na terra. Essa palavra habitam, no original grego, significa aqueles que fizeram da terra o seu lar permanente. A tentação virão para aqueles que fizeram da terra seu lar permanente. Você briga por dinheiro? Você briga por um palmo de terra? Você briga por um carro? Você briga por uma roupa? Você briga por coisas materiais? Você cria confusão por coisas banais, passageiras? Você se importa por um relógio, por uma joia? Por qualquer coisa, você cria uma confusão? Você fez da terra o seu lar permanente. E você está destinado a ficar aqui. Você está destinado a ficar na sua morada permanente. Mas a igreja de Laodiceia, só para nós encerrarmos aqui, Apocalipse capítulo 3, a última igreja do contexto profético. Olha a característica da igreja de Laodiceia, que é a igreja que vai ficar no arrebatamento. Eu estou falando para um povo que está às vésperas de presenciar Amém. O maior acontecimento da história. Eu estou falando para um povo que a maioria estará vivo no momento do ressoar da última trombeta. Amém. Eu estou olhando para o seu rosto, você será uma das pessoas que estará presenciando o maior acontecimento de todos os tempos, que é o arrebatamento da igreja. Você está me ouvindo aqui,
não sei se pela última vez, mas eu sei que eu estou falando, orientado pelo Espírito Santo. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Prepara-te que o noivo está chegando. Prepara-te que a última trombeta vai soar. Aleluia! Apocalipse 3, versículo 14. O anjo da igreja que está em Laodiceia. Sabe o que significa Laodiceia? Democracia. Sabe o que é democracia? O povo governa. O povo manda. O povo dita as normas. O povo põe o pastor na parede e diz: se não for desse jeito eu saio da igreja. É o povo que manda. E o pastor dirige o culto para agradar o povo. Essa é a igreja de Laodiceia. Mas a igreja de Filadélfia não. Quem manda é ele. Dirige o pastor e o pastor fala aquilo que ele manda falar. Porque na casa de Deus ouve o que Deus quer falar. Não é o que você quer ouvir, é o que Deus quer falar. Na sua casa você fala, mas aqui Deus fala. Oh, glória a Deus. Ao anjo da igreja que está na igreja da democracia, escreve: isto diz o amém. Ou seja, depois de Jesus não tem mais palavra. Aleluia! Ele falou, está falando. É a última palavra. Ele deu a palavra. Pode vir qualquer imperador na terra, Aleluia! Glória a Deus! não passará acima da palavra. Isso diz, Jesus já se identifica como amém. E ele se identifica como a testemunha fiel. Aleluia! E ele diz assim: o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio. Essa é a igreja apóstata. A igreja que vai ficar no arrebatamento. Meu Deus do céu. Você é frio ou é quente, irmão? Você é morno? O crente morno, ele vem na igreja e fica de corpo presente, pastor. Mas o pensamento dele está longe daqui. Ele passa 2 horas sentado aí, só para doer a coluna, mas ele não pega uma palavra. Ele blinda a mente para a palavra não entrar. Ele não abre a boca 1 hora para dizer glória a Deus. É o morno que vai ficar. Mas nesta noite, em nome de Jesus, receba fogo de Deus agora. Aquece o seu em nome de Jesus. A palavra no Antigo Testamento se traduz para profeta é Nabi. Nabi significa aquele que entra no cenário enquanto está profetizando. Deus pegava os profetas no Antigo Testamento, transportava ele para dentro do cenário da profecia. Eles profetizavam vivendo. Por isso que Jeremias chorava. Deus transportava Jeremias para dentro do cenário. Jeremias andava nas ruas. O espírito dele era transportado para o cenário. Nabi. Como profeta de Deus nesta noite, eu posso presenciar alguns cenários, algumas situações, e posso ver também como profeta de Deus o interesse de Deus para com a sua vida, para com a sua alma. Você ter um cartão de membro desta igreja não é sinal de salvação. Você cantar no conjunto não é sinal de salvação. Você ter o seu nome arrolado na lista dos membros não significa que você será arrebatado. Você precisa estar preparado. Você precisa arrepender dos seus pecados, abandonar o erro e servir a Deus com o coração íntegro e perfeito. Talvez você pode perguntar: será que esse pastor prega assim na igreja dele? Vai lá um dia. E não matei ninguém até hoje. Os crentes estão vivos. Glória a Deus, aleluia.
O Senhor ordena que os anjos peguem as brasas vivas do altar e espalhem no meio da cidade. Glória a Deus. Brasas fumegando, brasas vivas. O Senhor manda que um serafim com uma tenaz, uma espécie de um alicate, vai lá no altar, que é o verdadeiro altar que está no céu. O altar de bronze é a réplica. Vai lá no altar verdadeiro e pega uma brasa viva e vem voando. Glória a Deus. Interessante que esse serafim, com duas asas, ele voava, mas segurava também a brasa. Com duas cobriu o rosto e com duas cobriu os pés. Quando você olha no livro do Apocalipse, no capítulo 4, diz assim: e do meio do trono e ao redor do trono eu vi 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E tinham respectivamente 6 asas, com olhos por dentro e ao redor. E esses 4 animais, também chamados de serafins, eles não cansavam, nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Aleluia. 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e que há de vir, em 3 vezes santo. E o serafim vai lá e pega uma brasa na boca de Isaías. Se você não abrir a boca, vai queimar seus olhos. Eles estão com a asa batendo e com brasa, segura na asa, mas não cessam de dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Que coisa maravilhosa! O Senhor quer aquecer a sua vida nessa noite, para você sair daqui como uma labareda de fogo. Aleluia. Encerrando, prometi, mas já passei 5 minutos. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim como és morno, é a igreja que vai ficar. Irmãos, e não vai ser pouca gente, não. Não, senhores. Eu penso que a maior parte vai ficar. Especialmente os crentes nominais, que só tem rótulo. Aleluia. Só tem aparência. Tem misericórdia. Vão ficar. A Bíblia diz que são milhões. A igreja arrebatada vai perguntar: quem são estes? De onde vieram? São os que vão ficar. Porque eles, quando ficarem aqui, que o negócio pegar, que é fogo descendo do céu, corre para a Quinta Avenida, não tem mais prédio, não tem mais ponte para atravessar, não tem mais trem para correr, vai para lá, vem para cá, e é fogo para todo lado. A água potável já não existe mais. As fontes das águas serão atingidas. Estrelas cairão do céu. As potências do céu serão abaladas. Não tem para onde correr. As aeronaves não vão voar. Você não tem como correr para o Brasil. E se você fugir para o Brasil vai estar do mesmo jeito. A Bíblia diz que toda a terra vai estar envolta por esses presságios, por essa situação tão difícil. Não tem para onde fugir. Então, o crente que ficou, o crente da Laodiceia, ele vai dizer: não, ainda resta uma forma para mim. Eu não vou negar o nome de Jesus. E aí vem um sofrimento dobrado, porque aí vem os flagelos que Deus vai derramar sobre a terra e a ira do anticristo sobre esses crentes.
o crente vai ser convidado a receber a marca da besta, que eu não vou falar aqui agora, porque não temos tempo. Mas ele vai dizer, não vou aceitar isso. Vai ser perseguido pelo anticristo. E vão morrer muitos na fé. Eu quero dizer uma coisa para você. Os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela fé naquele que havia de vir. Não há salvação fora de Jesus. Jesus disse, Abraão viu o meu dia. Abraão foi salvo por Jesus. Não existe ninguém na terra salvo se não for pela pessoa de Jesus. Os crentes do Antigo Testamento, diz a Bíblia, que morreram na fé, sem contudo terem alcançado a promessa. Mas eles viram ela de longe e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos da terra e abraçaram esta promessa, a promessa da vinda do Messias. Todos os santos do passado foram salvos por Jesus, pelo sacrifício de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos comprou, homens de todas as tribos, línguas e nações. Os crentes que vão ficar no arrebatamento serão salvos também pelo sacrifício de Jesus. Porque a igreja que já estará lá vai perguntar, e estes? De onde são? De onde vieram? E então, a resposta vai ser, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Aleluia. E que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, o número dos crentes que vão ficar será muito grande. Os que vão ficar vai perder o gosto por dinheiro. Hoje, por causa de $20, a pessoa deixa de vir na igreja. Por causa de uma hora extra, um dinheiro a mais, ele deixa de vir aos cultos para ouvir a palavra de Deus e adorar a Deus conforme o pastor. Irmãos, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Vamos adorar, vamos adorar. Mas aquele dia, as pessoas vão perder o gosto. Eles não vão querer ver dinheiro na frente. Eles não vão querer ver carro na frente. Ouro perderá o seu brilho. Pedra preciosa perderá a sua importância. Casa boa vai perder a sua importância. Glória a Deus, aleluia. Então o crente conhecedor da palavra vai se voltar para a fé. Aleluia. Vai sofrer. Vai pagar o preço. O Espírito Santo está bradando aqui nessa noite. Ele diz, hoje estou te ajudando. Arrependa-te. Vá servir a Deus com sinceridade e com dedicação. Qualquer coisinha, não vem mais na igreja. Qualquer coisinha vira um beijo, sai da porta para fora e diz, não piso mais nessa igreja. Mas naquele dia, você vai bater na porta dessa igreja procurando os crentes e não vai encontrar. Você vai procurar os servos de Deus e não vai achar. Você vai desejar culto e não vai ter culto. Eu tenho visitado alguns irmãos que são pegos pela imigração e vão para o presídio. E quando eu chego para visitar, eles dizem, ô pastor, quanto da saudade da igreja? Mas era de 15 dias que anda. Vou visitar pessoas que estão no hospital à beira da morte. Dizem, ô pastor, se Deus não tirar dessa, eu não vou contar mais. Irmãos, não vou pedir desculpa. Porque eu estou falando aquilo que o Espírito de Deus. O Senhor tem achado falta em você. Arrepende nesta noite. Viver do passado, viva do presente. Deus tem uma mudança na sua vida. É uma mudança radical. Na igreja para não dizimar, irmão. Foi dizimar para o diabo, no botequim, na prostituição.
dizimar para Satanás as casas de bebida. Jesus, tem misericórdia. Meu Deus. Não vou no culto, chegar lá tem que ofertar. Mas naquele dia você vai desejar. Ó, como vai desejar estar na igreja. Ó, como vai querer estar na igreja. Ó, como vai querer ver o pastor, ver os irmãos, as irmãs do ciclo de oração. Ó, como vai procurar um crente. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Eu Deus. estou vendo este acontecimento. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque em pé, não vou falar mais.